e da Milena. Convido a todos a nos colocarmos de pé enquanto os noivos estarão entrando na igreja. Recebermos a tua bênção, a visitação do teu Santo Espírito, e para que a tua bênção venha sobre todos que estão aqui nesta noite, mas principalmente ao Lucas e a Milena, porque eles vêm diante de ti glorificar o teu nome e pedir a tua bênção. Nós clamamos assim e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja poderá se assentar. Nós vamos cantar primeiro louvor. Eu acho que foi distribuído as cores do louvor, né? Quem souber, canta. Quem não souber, glorifica.
Queria pedir um dos pastores aqui que levantasse a voz em glorificação, uma oração de glorificação ao Senhor. Glorificamos, Senhor, por essa bênção maravilhosa. O Senhor está presente nesse lugar. É um culto de glorificação a Deus por essa união no Senhor. Glorificamos por esses jovens aqui que decidiram no Senhor formar uma família, um lar. Glorificamos porque a igreja aqui está feliz. É um testemunho, uma festa, e a trajetória dos seus servos. Queremos glorificar porque foi o Senhor que fez todas as coisas. Aleluia. A Ele toda a honra e todo o nosso Glória a ti, Senhor. Glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar esse louvor.
ao Rei, vamos glorificar ao Senhor. Glória a Deus. mais o pastor faça uma oração de glorificação ao Senhor. Aleluia. Meus amados, bendizemos agora. Aleluia.
que o Senhor tem sustentado todas as coisas. O Senhor continua reinando, certamente para que naquele dia todos nós possamos estar juntos. Sempre glorificando o Senhor eternamente. Adoramos, ó Deus, por esse momento de comunhão, por esse momento oportuno de salvação dada a cada um de nós. Amém. Adoramos em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Santo, Santo, Santo. colocarmos de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido os que têm Bíblia, Gênesis capítulo 29, o versículo de número 20. Se você estiver ao lado de alguém que não tem uma Bíblia, divida com ele a leitura da palavra do Senhor. Será também projetado aqui, Gênesis capítulo 29, versículo 20, que diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E aqui, aos Deus, completa por bênção, falando aos nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Bonito texto, né? Mas tem um segredo por trás desse texto. Creio que alguns aqui sabem esse segredo. O segredo por trás desse texto significa uma vida
na presença de Deus. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor pelo casamento do Lucas e a mulher. Mas é um culto de glorificação a Deus. Porque o casamento já foi feito lá no cartório. Nós fazemos culto de glorificação a Deus. E servimos ao mesmo Deus que os personagens que estão nesse versículo aqui também serviram. Porque Deus é eterno. A aliança mudou. O Antigo Testamento, a velha aliança. Nós vivemos agora uma nova aliança em Cristo Jesus. O que mudou foram os recursos. Nós hoje temos mais recursos para buscar a Deus. Porque Cristo Jesus disponibilizou na cruz, ao vencer a morte, esses recursos para as nossas vidas. Nós servimos diante do mesmo Deus. Um recado aqui para o casal, Lucas e Milena, que é um recado para todos nós. O que tinha de especial Jacó aí? Porque a história é o seguinte: Jacó, ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeo, Esaú. Só que o detalhe é que Esaú nasceu um pouquinho primeiro do que ele. Então era o primogênito. Uma sociedade de famílias patriarcais, o primogênito ele tinha uma série de pré-requisitos, inclusive heranças. Era ele que recebia. Mas no caso de Esaú, quando fala de herança, fala de uma promessa, porque ele era neto de Abraão. E o Senhor deu uma promessa a Abraão, um homem que buscou a presença de Deus, junto com a sua esposa, Sara. Buscou uma promessa. O Senhor mandou um dia Abraão olhar para o céu e disse: conte as estrelas. Dá para contar? Nem hoje ainda dá, com os telescópios e tudo mais. Mas o Senhor disse: assim será a sua descendência. Porque era um detalhe: Abraão aqui tinha quase 90 anos e não tinha um filho. Descendência significa filhos, netos, bisnetos. Mas ele creu. A palavra diz que isso foi imputado por justiça. A justiça do servo não é um direito, eu tenho direito. A justiça do servo está em crer na palavra de Deus. E o Senhor abençoou Abraão e a Sara, nasceu de um filho, Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A promessa de Abraão passa para Isaque e passa para o primogênito de Isaque, que seria Esaú. Mas Esaú confiou no seu direito. Eu sou primogênito, eu tenho direito. E o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado quem valoriza a sua promessa, a sua bênção, a sua presença. E Jacó, embora não tendo direito, embora sendo gêmeo, mas nasceu ali em segundo lugar, ele lutou, ele valorizou, e o Senhor viu isso. E o Senhor substituiu Esaú por Jacó, como herdeiro da promessa que ele tinha feito a Abraão, que passou para Isaque, e agora passava não para o que tinha direito, mas para o que valorizou. E não foi fácil a vida de Jacó. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem, o próprio nome, né? Interessante alguns nomes na Bíblia. Nós, quando a criança nasce, né? Roque Machado, né? Nasceu ali, Vânia, Elisa, nasceu, recebeu, todos nós recebemos, mas nós percebemos que alguns nomes na Bíblia foram dados por algumas características. Salomão, por exemplo, não se chamava Salomão. Ele adquiriu esse nome pela característica do seu reino. O nome dele era Gedidias. A Bíblia registra isso. Mas Salomão significa paz, e no seu reino de 40 anos, seu reinado, não houve guerra. Davi significa amado. Com certeza ele não ganhou esse nome quando nasceu, mas adquiriu. Assim Jacó, ele adquiriu esse nome que significa usurpador. Por quê? Porque ele pegou ali
a herança do seu irmão, mas pegou porque seu irmão lhe deu, trocou por um prato de comida. Olha quanto o pessoal valorizava isso. Não vou entrar nos detalhes, mas o Senhor aceitou a troca e o Senhor mudou o nome de Jacó, Israel. E o nome Israel significa porque lutaste com os homens e com Deus pela bênção e prevaleceste. Depois que Jacó ganhou a bênção, ele teve que fugir de casa, porque seu irmão queria matá-lo. Porque se Jacó morresse, a herança voltava para Esaú. Ele largou tudo para trás, todo o material, toda a bênção material, a herança material, ele largou para trás. Mas ele levou a promessa de Deus. E a palavra nos fala da sua caminhada, da sua primeira experiência do Senhor no sonho, em que ele sonhou uma escada que ligava os céus e a terra. E essa escada, os anjos subiam e desciam. Ali foi a primeira experiência dele, e muitas outras experiências ele teve, e a sua vida não foi fácil. Muitos tentaram enganar. Não vou entrar na história, contar os detalhes da história de Jacó, mas o seu sogro, Labão, enganou ele 10 vezes, mas toda vez que Labão mudava o acordo, o Senhor mudava a bênção e abençoava Jacó. Bom é estar com o Senhor. Mas por que o Senhor fazia isso com Jacó? Por que o Senhor cuidava de Jacó, mesmo com a traição dos homens, das pessoas, das situações? Por quê? Porque Deus tinha um projeto para a sua vida. Quando aceitamos Jesus, o Senhor nos inclui dentro de um projeto de salvação. Hoje nós sabemos o que o Senhor queria para Jacó, mas ele não sabia. Mas ele aceitou. Ele aceitou a vontade de Deus. Jesus só se revelou quantos anos depois? Quase 2.000 anos depois. Mas o mesmo Deus, Jacó entregou a sua vida. Seu sogro lhe traía, mudava o acordo, o Senhor abençoava o que era dele, o que era de Jacó. Quando ele foi de encontro ao seu irmão, que o Senhor mandou ele voltar para a casa dele, ele sabia que ele ia encontrar a morte, porque seu irmão tinha prometido que ia lhe matar. Mas ali ele teve uma experiência com o Senhor no Val de Jabó. E o Senhor mudou ali o seu nome. E o Senhor o abençoou. Seus filhos o traíram. Perdeu um filho, José. José morreu. Ele chorou a morte de José. Mas na frente, ele descobriu que José não tinha morrido. José tinha sido traído pelos seus irmãos, mas o Senhor, como o Senhor cuidou a vida de Jacó. E José estava no Egito e se tornou o governante abaixo somente do rei, que era o faraó. Mas eu quero chamar a atenção que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não entregamos para ter sucesso, entregamos para deixar o Senhor fazer a sua vontade. E a vontade do Senhor, muitas vezes nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, mas com a bênção de Deus, o servo tem vitória. E o texto que nós lemos nos fala de algo muito importante. Em Gênesis, o livro que nós lemos, nos fala que Deus criou todas as coisas. Esse universo que nós conhecemos e que os cientistas ainda estão descobrindo qual é o tamanho dele, esse universo Deus criou com a sua palavra. Chama-se universo criador. Esse universo Deus criou por um tempo. O verbo que o Senhor usou ali para criar esse universo é um verbo que só, no hebraico, só Deus pode usar. Criou do nada para existir por um tempo. E nós sabemos que tudo nesse mundo passa. Até os sentimentos. Até os sentimentos. São dois jovens. Lembra, olha, 36 anos. Mas Deus habita num universo
que não é esse. O universo que Deus habita é um universo redentor, onde tudo é eterno. Aquele que habita na presença do Senhor, ele conta com essa bênção. O Senhor sempre renovar a sua misericórdia. E aí entra o sentimento também. Nós vemos aqui que foi pouco os 7 anos, porque Jacó chegou ali em Padan-Aram, quando desposou de Raquel, ele não tinha o dote para dar, porque era comum naquela época, o esposo ali, o noivo, tinha de dar o dote à família da noiva. Ele não tinha, então ele pagou o dote com o seu trabalho. E a palavra nos fala que isso foi pouco para ele, por muito que ele amava a Raquel. O sentimento, esse sentimento, ele é bom. Os noivos estão jovens, um acha o outro mais bonito ainda, tudo bem, gosto não se discute, mas é assim mesmo. Mas depois de algum tempo, isso desgasta. Mas sentimento desgasta. Mas na presença de Deus, esse sentimento é renovado. Por quê? Porque o Senhor habita nesse universo redentor, onde o amor de Deus por nossas vidas não se desgasta. A aliança do Senhor é eterna. Nós não sabemos o que é eternidade. Para nós, a eternidade é existir. Mas nós sabemos, tudo que nós fazemos está ligado a tempo. O que é viver sem tempo? Nem assim esse explica. Mas o Senhor é aquele que a sua misericórdia se renova. O que nós colocamos para o casal é exatamente isso. Vocês são servos de um Senhor que nós não conhecemos direito, é um mistério. Paulo coloca isso, é um mistério. O Senhor se revelará a cada dia de uma caminhada. Vocês vão ser traídos, enganados, terão inflação, terão mudança de governo, vai ter um monte de coisa aí que a gente sabe muito bem, verdades. Tudo isso vai mudar, muda aqui, muda ali. Mas Deus não muda. E nem as suas promessas mudam. Vocês não estão aqui só para sair na foto. Eu sei que não estão aqui para isso. Agora que estão saindo. Vocês estão aqui para dizer a Deus que vocês precisam que o Senhor esteja com vocês durante todos os dias. E depois de 36 anos, né, olha, será pouco pelo muito. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não dá para explicar o que é isso. Só quem tem. Por isso, me desculpe os noivos. Eu vou colocar aqui para aqueles que vieram ao casamento e não sabem o que é ter Jesus como Salvador. Abra o seu coração para Deus. Experimente conhecer algo que você não vai encontrar em lugar nenhum, que é a presença de Deus. Aquilo que Jacó e Raquel tiveram. A presença de Deus. E embora esse mundo está em constantes mudanças, mas a presença de Deus e o cuidado de Deus não muda. O sentimento não vai se desgastar. E os recursos do Senhor vai suprir. Eu estava olhando ali, nós estávamos esperando o culto, né? O horário do culto começar, o casal de pé ali. Eu me lembrei de uma coisa. O momento que nós estamos vivendo, o momento profético, em que a igreja fiel, como a noiva, é a figura da noiva, e Jesus é a figura do noivo. E quando eu vi Helena preparada ali, eu me lembrei disso. Há uma igreja fiel preparada, com vestes brancas, estamos falando de vestes espirituais, aguardando o tempo de Deus, que só Deus Pai conhece esse tempo.
mas nós sabemos que o Senhor levará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que quando o Senhor instituiu o casamento, o Senhor estava instituindo algo para que ninguém ficasse sem entender essa figura. Jesus, o noivo, a igreja resgatada do pecado, a noiva. O preço Jesus pagou na cruz. E para ele foi pouco pelo muito que ele ama a sua noiva, a sua igreja. Fique esse recado. Jacó lutou, não porque tinha direito, ganhou, mas porque Deus viu o seu desejo. E Deus vê isso. Nós estamos glorificando aqui essa bênção. Mas fique para todos, principalmente se você não conhece esse Jesus maravilhoso, que está vivo e que em breve levará a te ver. Abra o teu coração e diga ao Senhor: eu quero te conhecer, não o Jesus da história, mas o Jesus vivo. E você terá uma resposta maravilhosa da parte do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos passar aqui para a parte das alianças. Eles já me avisaram, tem um louvor, direitinho, enquanto esse louvor está sendo entoado, a igreja sentada mesmo, o louvor que vai cantar esse louvor, os noivos estarão colocando as suas alianças. Aleluia. Glórias a Deus. Thank you.
aqui o pastor Genesi, que é o pastor dos noivos. Vou pedir à igreja a se colocar de pé e pedir os noivos para se colocarem de joelho de frente. Frente para cá, os dois. Genesi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja glorificado, Senhor. Toda honra, toda glória para o Senhor nesse lugar. Ele é o nosso Salvador. Então nós oramos pelo Lucas, pela Milena, jovens que vimos crescer na tua presença. Nos enchemos de alegria pelo testemunho dado. Como teu servo no passado, ele lutou mediante a tantas ações, que para muitos poderia até significar derrotas, frustrações, mas Jacó confiou no Senhor. Eles passarão por muitas coisas, mas que eles iam ter algo no seu coração, no Senhor. Eles iam confiar somente no Senhor. E nas horas das dúvidas, nos impasses, das situações, eles recorram ao Senhor, porque é Ele que vai dar toda a direção para a vida deles. Esse novo lar, esse começo, as experiências, as dúvidas virão, mas serão sanadas pela tua palavra. Abençoe esse casal, podemos assim dizer, que vieram até aqui, venceram e continuaram vencendo na presença do Senhor. Nos abençoe, Senhor, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E como o teu servo já falou no passado, tinha um plano sobre ele, projeto de Deus sobre ele, sobre a casa dele. Esse projeto continue na vida deles. E a cada dia vem sendo descoberto, a cada dia na vida deles, em saber a vontade do Senhor. Nos abençoe, Senhor, profundamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. De pé. Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te glorificamos pela bênção que tens dado aos teus servos, que se estão aqui hoje é porque o Senhor tem nos abençoado. Mas em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, em especial os noivos, agora e para sempre. Amém. A igreja vai permanecer de pé, enquanto os noivos estarão saindo e eles receberão o cumprimento lá fora da igreja, ali no altar.